Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. O governador Eumano de Freitas vai realmente fazer parte da comitiva oficial do presidente Lula, que vai à China. Ontem, o secretário de Assuntos da Casa Civil assinou a portaria autorizando a viagem do governador, inclusive com a concessão de diárias que vão no período de 25 de março a 2 de abril. Esse é o tempo da viagem do governador Eumano de Freitas, integrando a comitiva oficial do presidente Lula. O governador vai a Pequim e Xangai. E, nesse período, o estado do Ceará será governado pela vice-governadora Jader Romero. Boa viagem para o governador, né? O deputado estadual Felipe Mota, na última terça-feira, foi à tribuna da Assembleia Legislativa Cearense reclamar do governador Eumano de Freitas pela indicação para a sua equipe de governo do ex-prefeito do município de Capistrano, localidade onde o deputado faz política. A alegação de Felipe Mota para pedir a exoneração do seu adversário político é de que ele, o adversário político, é ficha suja, pois teve uma das suas contas enquanto prefeito daquele município de Capistrano desaprovadas após manifestação do Tribunal de Contas do Estado por malversação de recursos públicos. A propósito do quadriênio passado, reclamação idêntica, mas envolvendo outros personagens, teve o desfecho reclamado pelo deputado, que à época foi o Heitor Ferrer. E o denunciado era o ex-prefeito de Icapuí, Dedé Teixeira. Camilo Santana era o governador do estado e o exonerou do cargo, exonerou Dedé Teixeira do cargo, com base da denúncia do deputado, do ex-deputado Heitor Ferrer, que se apoiava em artigo da Constituição do Estado do Ceará. O Estado do Ceará está comprando, através da Secretaria de Saúde, 2.188 microcomputadores, a fim de atender às necessidades da Secretaria de Saúde, hospitais e unidades, de acordo com as especificações e quantitativos previstos, diz o extrato do aditivo de contrato que saiu publicado na edição de ontem do Diário Oficial. Aliás, o Estado do Ceará, esse contrato da SESA, da Secretaria de Saúde, na compra de computadores, ele é superior a 11 milhões de reais. Os 2.188 computadores custarão pouco mais de 11 milhões de reais. Quase todo esse dinheiro já foi pago pela Secretaria de Saúde à empresa que está vendendo os computadores. A propósito,
Também a Secretaria de Assuntos da Casa Civil está comprando novos computadores para os serviços da pasta, para atender às necessidades da pasta. Mas este contrato é bem menor. Esse contrato da Casa Civil para comprar mini computadores chega a de R$ 617 mil. O governador Eumano de Freitas retroage e manda projeto de lei à Assembleia Legislativa, revogando, neste mês de março, um dos trechos da lei aprovada no mês passado, tratando de ICMS. A Secretaria da Fazenda diz um trecho da nota do governador, publicada no site do próprio governo, diz que a Secretaria da Fazenda, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e junto com o próprio governador Eumano, após diversas conversas, analisando cenários e dados, tendo em vista a compensação que já está em curso, pelo menos minimizando a perda que ocorreu em 2022 do ICMS, acha que é possível a retirada do FESF. Isso acontece para que, diante do cenário econômico mundial e brasileiro, o fundo não seja mais um impacto no faturamento das empresas industriais do estado do Ceará. Esta lei que o governador está revogando foi uma lei de iniciativa dele próprio, que é a Lei 18.308, atentem bem, do dia 16 de fevereiro de 2023. Há pouco mais de um mês que essa lei foi integrada ao ordenamento jurídico do Estado do Ceará como imprescindível para a economia do Estado. O próprio governador agora manda um novo projeto à Assembleia, revogando-a, o que significa dizer que a alegação anterior de que esta lei era imprescindível para a economia do Estado não o é. Faltou planejamento da equipe do governo, que, com isso, desmoraliza uma boa parte dos deputados estaduais que emprestam apoio ao governo, pois os discursos desses deputados na defesa da aprovação dessa lei que o governador agora quer revogar foram discursos veementes, fortes, digo até audaciosos, para combater a argumentação da oposição que alegava que essa lei poderia ser submetida a mais debates antes da sua votação no plenário da Assembleia Legislativa. Muito bem. O Tribunal de Contas da União decidiu onde e quando o ex-presidente Bolsonaro entregar os presentes de governos estrangeiros que ele recebeu enquanto presidente da República e os levou para sua residência ao deixar o governo no dia 31 de dezembro passado. O jornal Valor Econômico, em sua edição de hoje, trata desse assunto. Stephanie. Olá.
Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O Valor Econômico destaca que o plenário do Tribunal de Contas da União determinou nesta última quarta-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro entregue à Caixa Econômica Federal as joias supostamente presenteadas pelo governo da Arábia Saudita, que já estão em seu poder. Já as armas dadas pelos Emirados Árabes devem ser entregues à Polícia Federal. Por unanimidade, o plenário também solicitou que a Receita Federal tome as medidas necessárias para entregar à Caixa o conjunto de joias que está retido desde 2021 na alfândega do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A nova decisão se fez necessário após a Advocacia Geral da União informar ao ministro relator do caso, Augusto Nardes, que os presentes não deveriam ser entregues à Secretaria-Geral da Presidência da República, conforme havia decidido o TCU na semana passada. Em reunião com Nardes, revelado pelo Valor Econômico, o ministro da AGU, Jorge Messias, disse que a Secretaria-Geral não seria mais o órgão responsável pela gestão do acervo presidencial. De acordo com a nova decisão, as joias deverão ser direcionadas para uma unidade da Caixa na região central de Brasília, enquanto as armas terão como destino a diretoria da Polícia Administrativa da PF, também na capital federal. Vereadores de Fortaleza aprovaram ontem um pedido de autorização de contratação de empréstimo pela Prefeitura de Fortaleza. A mensagem do prefeito José Sarto há dias estava no Legislativo Municipal e suscitou muito debate, inclusive ontem, quando de sua votação e aprovação. O vereador Adail Júnior fez a defesa da aprovação do projeto. Vamos ouvir parte do que ele disse. Que o vereador Adail discute, encaminha e vota do jeito que eu quiser. O negócio do vereador está dizendo que vereador de base e oposição, faça o voto de vocês. E eu vi nas discussões, já que todo mundo se mete no parlamento de todo mundo aqui, alguns, vereador Pedro Matos, aqui parece que nós estamos votando empréstimo para a saúde. Vereador Adriano disse que não sabe, não está justificando, porque vão ser investimento da beira-mar. Investimento da beira-mar, Didi. Isso, urbanização da cidade. Mobilidade da cidade, que é bem claro. Bem claro. Tem que ler, amigo. Vou dizer de novo. Falta ou não com respeito, tem que ler. E quem justifica meu voto sou eu e mais ninguém. Faço pronunciamento de vossas excelências. Vou ler só o primeiro artigo. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar a operação de crédito junto ao CAF, com garantia da União, aprovado pelo Senado Federal, um valor de 150 milhões, destinado, vereadores dizendo que não tem destinação, não sabe para onde vai o dinheiro, de onde é, para onde é que vai, tem que ter explicação. Isso aqui eu estou lendo o primeiro parágrafo. Destinado ao financiamento do âmbito de programa de urbanização e mobilidade de Fortaleza. Está dizendo dentro do primeiro artigo. Aí se você pegar no encaminhamento da mensagem prefeitural, logo no início, no primeiro artigo, o programa de urbanização e mobilidade de Fortaleza atuará no desenvolvimento urbano do município de Fortaleza. Agora, onde é que vai fazer urbanização na beira-mar, amigo? Onde é que vai pulsar imobilidade urbana na beira-mar? Isso aqui é para a cidade de Fortaleza, isso aqui é para o subúrbio. Mobilidade urbana, está aí o prefeito Roberto Cláudio aumentou 288%, vereador Léo Couto. Eu estou lendo a mensagem prefeitural, e aqui não é Xerox, aqui ainda é original, meu amigo. Aí quer discutir saúde, quer falar de saúde, vamos atrás de empréstimo para saúde, venha para cá que eu aprovo também. E o sempre Adail. Por seu turno, o vereador Gabriel Aguiar contesta. Vamos ouvi-lo. E me acostar às falas que me antecederam, respondendo também, vereador Adail, e destacar sobretudo algo que eu venho colocando aqui, presidenta, desde o início da legislatura.
matérias que tratem de pautas delicadas ou que envolvam orçamento público nessa envergadura que a gente está falando aqui, demandam uma apresentação técnica, objetiva, com os números e a destinação do que a gente está falando. Colegas, a gente está falando em 150 milhões de empréstimo, mas não é 150 milhões de reais não, porque fica parecendo, né? 150 milhões para cá e para lá. 150 milhões de dólares de empréstimo é o que a gente está falando aqui. 150 milhões de dólares, colegas, é 790 milhões de reais. É isso que está sendo pautado aqui para ser votado, o empréstimo de 790 milhões de reais. Isso já a quarta matéria que tramita nessa casa sobre empréstimo, já tendo sido pautado aqui empréstimos bilionários. E a gente não pode achar normal, naturalizar, que cheguem matérias desse peso aqui na casa, falando de orçamentos dessa envergadura, e a gente não tenha um técnico que suba aqui na tribuna, que faça a apresentação de slide, que mostre a receita, que mostre a hierarquia de prioridade de onde esse dinheiro será aplicado, investido, quais serão as sequências, o calendário, o cronograma de obras, o que é essa infraestrutura, o que é essa urbanização, quais serão as regionais contempladas, os bairros, as escolas, a drenagem e por aí vai. Então, a gente tem uma justificativa na mensagem super bonita, um texto que eu concordo, acho muito bom o que está sendo colocado lá, mas quando a gente vai objetivamente para o mérito, que o vereador Adail até procurou na sua fala, ele não detalha, ele fala que é mobilidade e urbanização, ponto. E a gente fica aqui num breu, sem saber exatamente qual será a aplicação dessa verba que já se soma bilionária, além desses 790 milhões que a gente está pautando aqui hoje. Bom, a Assembleia Legislativa cearense está fazendo sua sessão ordinária nesta quinta-feira. E nós falamos recentemente, agora há pouco, que o governador Elmano de Freitas estava mandando para a Assembleia um novo projeto de lei revogando uma lei de iniciativa dele próprio, do próprio governador, uma lei que foi aprovada em regime de urgência, urgentíssima, na Assembleia Legislativa em fevereiro e sancionada pelo governador, cuja publicação se deu no dia 16 de fevereiro. Menos de um mês depois, o governador está revogando essa lei, dizendo que ela não é mais necessária no ordenamento jurídico do Estado do Ceará. E, embora a mensagem não tenha sido ainda oficialmente, não tenha começado a tramitar a mensagem que revoga a lei de pouco mais de um mês de vigência no Estado do Ceará, os deputados governistas já começaram a falar sobre a iniciativa do governador. Cabisbaixo, o primeiro a falar foi o deputado Osmar Baquite, elogiando a iniciativa do governador. Ele foi um dos que, no curso da discussão da matéria em fevereiro, falava da imprescindibilidade dessa matéria para dar curso aos projetos do governo Elmano em função da economia estadual estar debilitada. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes, as manchetes locais e nacionais. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que acordo de cooperação técnica com Justiça Eleitoral é assinada pela Assembleia Legislativa do Ceará. Representando a casa, o vice-presidente deputado Osmar Baquide estava acompanhado da primeira-dama e líder do Comitê de Responsabilidade Social, Cristiane Leitão, e do diretor do Fórum da Justiça Federal do Ceará, o juiz Alcides Saldanha.
sobre a gestão compartilhada de Fernando de Noronha entre União e o governo de Pernambuco, foi homologada ontem este acordo pelo Supremo Tribunal Federal. A assinatura pôs fim a uma disputa no Supremo em que a União reivindicava o domínio sobre o arquipélago declarado Patrimônio Natural Mundial pela Unesco e a área fundamental de proteção ambiental. A alegação era de que Pernambuco descumpriu o contrato de cessão de uso em condições especiais da ilha, condicionado no ano de 2002. Também temos que líderes do Senado assinam questão de ordem pedindo o retorno imediato do funcionamento das comissões mistas para análise de MPs. No início do mês de fevereiro, após a posse dos senadores eleitos, a mesa do Senado decidiu pelo retorno normal das comissões mistas da MPs, revogando o ato que permitia a exceção. Entretanto, a Câmara Federal ainda não ratificou essa decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará realiza atendimentos itinerantes nos municípios de Juazeiro do Norte e Caririaçu nesta quinta-feira e amanhã, sexta-feira. É possível obter atendimento para fazer o primeiro título, transferência e revisão de dados. Nos últimos dias 20 e 21, a unidade móvel atendeu a população de Aurora. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre crime organizado. Alckmin, ex-secretários e deputados estão entre as autoridades ameaçadas pelo PCC. A libertação de Marcola e a vingança contra desafetos são prioridades da chamada Sintonia Restrita, um grupo responsável por operações especiais. Com os destaques do Globo, temos em principal manchete que a agenda de Lula na China influi fundo de 20 bilhões de reais, acordos sobre turismo. E o Brasil quer falar sobre a paz na Ucrânia. A preocupação do governo brasileiro é manter o equilíbrio entre a China e também os Estados Unidos. A coluna de Lauro de Jardim destaca juros dos consignados, a bronca de Carlos Lupe com os bancos e o governo. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos que 10 anos após a PEC das domésticas, 3 em cada 4 trabalham sem carteira assinada. Até janeiro deste ano, mais de 4 milhões atuavam sem direitos trabalhistas. E também temos que a Câmara aprova projeto para favorecer réu em caso de empate no Supremo Tribunal Federal. O senador Rodrigo Pacheco, e presidente do Senado Federal, manifestou-se ontem sobre as ameaças que recaía e ainda recai, sem dúvida, sobre a segurança do senador Sérgio Moro. Vamos ouvir um trecho do que o senador falou. Uma vez mais, agora de público, me solidarizar com Vossa Excelência, com a deputada federal Rosângela Moro, sua esposa, com a sua família, por esses ataques, por esse período que Vossa Excelência viveu, de muita aflição em função dessas ameaças que recebeu, e hoje ver desbaratada essa quadrilha que o ameaçava. Por algumas vezes estivemos juntos e quero comunicar ao plenário do Senado Federal que, em relação a essa presidência, a Polícia Legislativa do Senado não faltou o empenho necessário para poder garantir nesse período a segurança do senador Sérgio Moro e de sua família. Esse era o nosso papel e nossa obrigação. E veja, Vossa Excelência, que todos esses pronunciamentos, em número, pelo que contei aqui, de 25 pronunciamentos em parte a Vossa Excelência, de vários partidos políticos, de várias regiões do país, todos se solidarizando com Vossa Excelência, o que é revelador de que este acontecimento que tem Vossa Excelência como alvo e como personagem é um acontecimento que extrapola os limites da sua esfera pessoal, da sua família. É um atentado à instituição Senado Federal. Tomamos todos nós, senador Sérgio Moro, como uma agressão ao Senado Federal, uma ameaça, um planejamento, uma orquestração de atentado a Vossa Excelência e a sua família, em função do exercício de suas atribuições, seja como juiz, seja como ministro de Estado, seja como senador da República. Isto é algo intolerável. A violência não calha em lugar algum e a violência, infelizmente, no Brasil é uma realidade que se precisa atacar. E a violência em função e que tem como causa
alguém que tenha exercido a sua função e as suas atribuições constitucionais e os seus poderes investidos é algo muito intolerável e acaba sendo uma agressão às instituições, neste caso ao Senado Federal, e uma agressão ao Estado de Direito e à democracia. Ainda persiste a disputa de poder entre o senador Rodrigo Pacheco e o deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara Federal. Cada um quer que o início da tramitação das medidas provisórias comece pela casa que dirige. Pacheco quer que as medidas provisórias comecem a tramitar pelo Senado Federal e Lira defende que elas iniciem pela Câmara dos Deputados. Enquanto isso, o Congresso Nacional fica sem fazer sessões e algumas matérias de interesse do governo fiquem paralisadas. Além da instalação da Comissão Parlamentar Mista para investigar as responsabilidades e omissões de autoridades no vandalismo que ocorreu no dia 8 de janeiro passado. Vamos ouvir novamente Rodrigo Pacheco. Nós tivemos um encontro hoje, eu e o presidente Arthur Lira. O objetivo do nosso encontro foi justamente essa discussão do trâmite das medidas provisórias. Quero primeiro dizer do nosso absoluto compromisso com o funcionamento pleno do Parlamento e o encaminhamento das medidas provisórias. E assim foi ao longo desses últimos anos. Nós sempre priorizamos muito a não caducidade das medidas provisórias, que elas pudessem ser apreciadas e aprovadas pelo plenário do Senado. E assim continuará sendo. A gente tem esse compromisso com as medidas provisórias. No entanto, nós temos que ter a conclusão também, que é inevitável, de que não havendo mais a pandemia, numa nova legislatura, no início de um novo governo, com novas medidas provisórias, é obrigatório o cumprimento da Constituição. A Constituição Federal determina que as medidas provisórias sejam submetidas a comissões mistas da Câmara e do Senado, que permite, inclusive, uma discussão específica e concentrada das medidas provisórias por parlamentares, de modo que elas são as comissões mistas democráticas nesse aspecto, porque respeitam essa proporcionalidade partidária e permite a participação de senadores e deputados. E há uma obviedade, que é o fato de que não há mais a pandemia e nós temos que voltar ao rito normal constitucional. Essa foi a posição do Senado logo no início do ano, assim que nós assumimos o segundo mandato na presidência do Senado, numa reunião da mesa diretora, e aguardamos esse posicionamento da Câmara dos Deputados. Ou seja, a observância do rito constitucional, a observância do rito do Congresso Nacional, já que, não havendo pandemia, não há mais a excepcionalidade. Foi essa ponderação que fiz ao presidente Arthur Lira. Ele tem as suas impressões em relação ao que ele considera um mau funcionamento das comissões mistas e, naturalmente, que nós estamos dispostos a ouvir alternativas, mas desde que sejam alternativas legislativas e constitucionais que façam com que a Constituição seja cumprida no rito do Congresso Nacional. Muito bem. O senador Cid Gomes deu uma entrevista ao jornal o Globo, fazendo críticas ao governo Lula. Isso já sinaliza, embora as suas relações, as relações pessoais dele, Cid, com o irmão Ciro, continuam muito abaladas e não há perspectiva de entendimento, pelo menos a curto prazo, embora seja um irmão, e isso possa acontecer a qualquer momento. Bom, ele critica o governo Lula com a sua aproximação com o Centrão e diz que, na metade do governo, o PDT vai avaliar se deve ou não continuar emprestando apoio. Ciro vai estar de volta no início de abril e vai começar a fazer análise sobre o governo Lula. Sem dúvida, será o principal opositor nacional, pelo menos antes da campanha eleitoral, o principal opositor do governo Lula. Vamos aguardar. Com esta informação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje. Agradecendo a audiência das senhoras e senhores telespectadores e internautas e prometendo estar de volta amanhã. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que nos acompanharam hoje. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!